E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Davi. Eu tô fazendo esse vídeo pensando nas ideias para a gente conversar sobre história, sobre o assunto, sobre a história como um todo, tem tanta coisa para conversar. Mas antes eu queria ter uma conversa assim mais cara a cara, não no sentido ou numa forma como se fosse dando uma aula ou só passando informação, cuspindo como uma enciclopédia para vocês, informações sobre datas, pessoas, não. Eu queria conversar com vocês, trazer vocês mais perto para a gente entender o que vocês conhecem de história, o que vocês pensam sobre história. Por exemplo, a história ela é muito ampla, né? E ela não é só uma história do mundo, ela é nossa história. Por exemplo, a sua história. O que você, que está aí do outro lado da telinha, o que você conhece da sua história? Por exemplo, o que você lembra da sua infância, o que você lembra da sua escola, dos seus amigos, seus parentes, pessoas que já se foram, enfim, suas aventuras de criança, de adolescente, de jovem, se você ainda é muito jovem, as coisas que você gosta de fazer, a sua história. Depois tem as histórias dos seus pais, né? Por exemplo, seu pai, sua mãe, o que eles faziam, né? Tem gente que parece que já nasceu velho, né? Poxa, eu nunca... aquele tio sempre foi velho, né? Nunca vi ele jovem. Mas ele já foi jovem, ele já teve a sua história, né? O que você conhece dessas histórias? Isso é interessante porque muita gente às vezes fala: ah, eu não gosto de história é um negócio chato, maçante. Só que a pessoa que parar pra pensar, cara, tudo que ela faz hoje, por exemplo, o que você está fazendo aí agora, provavelmente está descansando, está sentado, né? Enfim, você teve uma história. O dia de hoje foi uma história. Por exemplo, no seu serviço, na sua escola, com um parente, com um namorado, teve uma história. Mas como que você colocaria escrito, como você registraria essa história? Esse é um dos dilemas da nossa espécie, é bem antigo. A gente vê, por exemplo, como a história, como matéria surgiu. Ela é muito profunda, é muito antiga. Isso começou há muitos milênios mesmo. Muito mesmo antes da própria civilização propriamente dita. Antes da gente ter, por exemplo, leis, Estado, reis, exércitos. E isso tudo, a gente conseguindo raciocinar sobre isso, a gente pode entender que tudo isso que a gente aprende em história, né, que nem eu já fiz alguns vídeos aqui, alguns de vocês já viram, por exemplo, sobre impérios, sobre civilizações, povos que não existem mais, todos eles tinham a sua história, né? Interessante, né? Você, por exemplo, quando pega uma tabuinha cuneiforme sumeriana, tem lá aqueles riscos, né, que é difícil da gente entender. Alguém escreveu aquilo. Alguém que, como a gente, por exemplo, passava raiva, tinha fome, tinha medo, né, tinha sua fé, tinha seus deuses. E a pessoa escreveu aquilo lá, né? Tá lá escrito. E a gente hoje compreende, olha aquilo. Mesma coisa, por exemplo, daqui 10 mil anos, né? Tem que parar para refletir, como que daqui 10 mil anos as pessoas vão ler a nossa história hoje? Né? A nossa história, ela pode ser, apesar de muito particular, ela pode fazer parte de um todo. É interessante notar porque às vezes a pessoa fala: ah, não gosto de história, mas por causa dela não se conectar com o que ela está lendo. Por exemplo, quando a gente lê sobre a independência do Brasil, quando a gente lê sobre a era das navegações, quando os portugueses chegaram aqui e implementaram suas feitorias, começaram, né, pingar, pontilhar a costa do país. Muita gente não se liga que ela é o resultado disso. A pessoa pensa: não, mas são os portugueses. Nós somos descendentes desses portugueses. Ah, mas tem os nativos, tem os índios, né? Que o pessoal, não pode falar índio, é índio. Ou indígena, dá na mesma. Mas nós também somos parte disso.
Olha pra mim, eu sou basicamente um índio também. Eu tenho ascendência indígena, tenho ascendência portuguesa, tenho ascendência espanhola. Todos nós, principalmente aqui no Brasil, você que está aí, né, às vezes de outro país inclusive, todos nós somos frutos de uma história antiga. A história ela não é apenas um estudo, não é uma matéria que tem que passar numa prova, não. Ela é um estudo do passado. É a memória coletiva da nossa espécie. Mas eu não gosto de aprender sobre isso, não tem serventia. Será que não tem? Cada acontecimento, cada escolha, cada civilização que floresceu ou deixou de florescer, ela moldou o que a gente vive hoje. Vamos parar, por exemplo, para pensar sobre as eras das navegações, como a gente viu. Já imaginou se, por exemplo, os holandeses no século XVII eles dominassem a todo o litoral brasileiro, expulsassem os portugueses? A gente estaria falando holandês, né? Não português, teríamos outra cultura. Tem gente que acha que isso ia ser bom, gente acha que ia ser ruim, independente, né? É o que é hoje. Mas imaginou se você não existiria. Se isso acontecesse, né, você não existiria, eu não existiria. Nossos ancestrais seriam outros. A ligação com o passado seria outra. É assim como, por exemplo, se seus avós não tivessem se conhecido, tido seus pais, e seus pais não tivessem se conhecido e tido você não existiria. Essa é a linha da história. Tudo relacionado à história, ela tem um link, ela tem uma ligação. E isso é interessante, é importante a gente... não precisa amar, conhecer, não precisa... Nossa, eu sou um cara que pode ter certeza que história está na veia. Mas tem gente que não é assim, e tá tudo bem. Mas é interessante a pessoa saber. E como que sabe? Lendo, estudando, procurando informação. O importante é saber, por exemplo, a origem das coisas, por exemplo, o nome das coisas, o seu nome. Você sabe a origem do seu nome? Meu nome é Davi, meu nome tem uma origem hebraica, né, tem um significado. Isso, eu recebi esse nome porque o contexto da minha família fazia parte de uma forma de religião que aceita, né, esse tipo de tradição. Você entende? Como que um nome hebreu vai parar num cara que mora no Brasil 2000 anos depois? Como que teve essa ligação? Entende? É a história. Entende? Beleza. Os judeus teve o rei Davi, a Bíblia, né? Daí o Império Romano virou cristão, dominou toda a Europa. Os países que vieram surgir depois de Roma, cristãos, colonizaram aqui. Olha, o arco que isso forma, né? É isso a história. É entender o seu nome, por exemplo. De onde que vem o seu nome? Qual que é a origem do seu nome? Por exemplo, a sua genética. Você sabe dizer qual que é a sua genética? A origem dela, né? Quer dizer, de onde que descende? Qual que é a sua linha mitocondrial? A sua linha de cromossomo Y, né? Que é a do lado paterno, né? Tem um lado paterno, que é o lado o cromossomo Y, e o lado materno, que é o mitocondrial. Quais são? Você sabe? Você entende? Isso tudo tem uma origem. Por exemplo, o café. Eu vivo tomando café. Qual que é a origem do café? Por que se chama café? Entende? De onde que surgiu? De onde essa planta surgiu? Isso tudo estimula a gente a ter uma curiosidade que amplia a nossa mente. Não quer dizer que você vai saber história, você vai ser aquele chatão que fala, nossa, isso daqui significa isso, porque... Não, não é para você ficar se exibindo, não é para você ficar, nossa, eu sou bonzão, não. É para você entender o que você tem agora, da onde isso veio e para onde vai. E isso é história. Tô até com uma colinha aqui. Tem o Jorge Santayana, né, alguns já conhecem. Ele tem uma frase que é associada a ele que diz que quem não recorda o passado está condenado a repeti-lo.
E quantas vezes a gente, aprendendo história, entende que isso é verdade? Às vezes na sua própria vida. Às vezes a gente pensa numa forma muito macro, né? Nossa, impérios, guerra. Não, a sua vida. Quando você, por exemplo, vai dar... vai brigar, vai discutir, você sabe que aquilo vai dar problema, aquilo vai dar... Por quê? Porque você teve experiência anterior. Então, a sua vida é uma história. E ela soma com a história de outras pessoas, que formam uma história macro, que formam uma história mundial. É onde a história brota na nossa espécie. Você entende a importância de entender um pouco de história? A história não é só um livro que você lê, decora e passa numa prova. Para muita gente tudo bem. Mas é interessante notar que às vezes você gosta de história e só não sabe. Entendeu? Mas é essa a conversa que eu queria ter com vocês, sabe? Eu não quero me estender muito, não quero ficar aqui divagando, falando, né? Às vezes, né, até não sei se o pessoal vai receber bem esse tipo de vídeo. A minha intenção com esses vídeos, com a minha cara, é logicamente falar de história, passar alguns temas, alguns assuntos, né, relacionados à história. Pegar, por exemplo, eu estava pensando em fazer sobre as maravilhas do mundo antigo, né, que é um tema que eu gosto muito, tem muita matéria para abordar sobre isso. Mas, como eu já falei no vídeo anterior, vocês que mandam, entendeu? Vocês põem nos comentários o que vocês acham interessante. Se eu não souber, eu vou pesquisar, eu explico para vocês que estou pesquisando. Não é tudo que eu sei, óbvio, né? Não sou professor, mas eu gosto de ler. Eu sempre estou recebendo informação, estou sempre procurando informação. Algumas pessoas perguntam para mim onde que eu pego algumas referências. Tem um site, eu vou deixar um link na descrição, é archive.org. Ele você acha de tudo. Tem de livro, vídeo, tudo, imagem. Eu vou deixar o link lá, vocês pesquisam depois. E tem um livro, que eu tô até com ele aberto aqui, quer ver? Eu tô lendo ele, não terminei ainda, mas tô lendo. É o The Horse, The Wheel and the Language, que é o cavalo, a roda e a linguagem. É do David Anthony. Esse livro é incrível porque ele explica todo o processo da formação da nossa língua. Interessante isso, né? Por exemplo, isso... como o nosso idioma português ele se parece, por exemplo, com o latim, com o italiano. Algumas palavras parecem bastante com, por exemplo, ucraniano, para você ter uma ideia. Tem muita palavra que é parecida. Por quê? Porque faz tudo parte da linguagem indo-europeia. E ela tem uma origem. E é o que esse livro trata. Eu vou deixar esse livro na descrição, junto com o site do Archive. Vocês baixam ele, dá para baixar ele de graça, não paga nada. Vocês baixam ele, é que está em inglês, né? Vai ter que ter um trabalhinho para você traduzir. Ou se você entende inglês, melhor ainda. Eu tenho uma noção de inglês, eu consigo me virar em inglês. Mas assim, leiam. É um livro grande, não é um livro pequeno, mas vão lendo. Baixa em PDF, vai lendo. Deixo aqui também essa dica de leitura, caso alguém, né, queira, tenha o interesse de algum livro interessante para ler. É um livro que eu estou lendo, estou gostando muito. David Anthony é um pesquisador fenomenal, né? Se não me engano ele está vivo, inclusive, ainda. E esse livro, cara, abre a cabeça da gente. Principalmente para a pessoa que ela não tem essa ligação com história ainda, né? Muitas vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho, né? Eu estou aqui para isso. Se eu puder ajudar, deixa nos comentários, tá bom? O que vocês acharam desse vídeo, se gostaram, se não gostaram, alguma crítica, alguma... Eu estou aberto a qualquer comentário de vocês. Não precisa ficar com medo. Eu só tenho cara feia só, mas eu sou tranquilo. Tá bom? Beleza, pessoal? Então vou ficar por aqui. Tá bom? Vou deixar essa reflexão com vocês. Essa dica de leitura, caso, né, tenha interesse. O link vai estar na descrição. E ficamos aqui. Até a próxima história.